na Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Nossa mensagem desta hora é: Jesus conhece nossos pensamentos. Jeremias 23, versículo 24, lemos: Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor: Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Prezados ouvintes, dentre os atributos incomunicáveis de Deus, segundo a teologia e o estudo da Bíblia Sagrada, estão a onisciência, a onipotência e a onipresença. Considerando que Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele possui os atributos mencionados, considerando também que João capítulo 1, versículo 1, nós lemos: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Neste programa queremos destacar um desses atributos incomunicáveis de Deus, que nós damos o título de onisciência de Jesus. Como poderemos focalizar, através da Bíblia Sagrada, dos 4 evangelhos, que realmente Jesus, durante o seu ministério terreno, ele possuía essa faculdade, esse atributo exclusivo, que é a onisciência. Para prova do que afirmamos, vamos recordar alguns textos da Bíblia Sagrada onde aparece a atividade de Jesus nesse particular. Então a pergunta que levantamos para ser respondida é: Jesus realmente sabe de todas as coisas? Revelou durante o seu ministério esse atributo divino? Vamos citar o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus. No capítulo 7 deste Evangelho de Mateus, versículos 1 a 7, nós lemos o seguinte: E entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. E eis que alguns dos escribas eram doutores da lei, diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é o mais fácil? Dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Então, neste episódio da Bíblia Sagrada, neste Evangelho que relata a vida de Jesus Cristo, está uma prova da onisciência de Jesus, ao conhecer os pensamentos daquelas pessoas que no seu íntimo
estavam admitindo que Jesus estava blasfemando, julgando que ele tinha blasfemado porque declarava poder de perdoar pecados. Sabemos que só Deus conhece o coração dos homens. Isso está indicado na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 39, quando Salomão dedicava o templo de Jerusalém. Na sua oração, ele fez uma declaração dessa capacidade de Deus de ter consciência de tudo o que ocorria em qualquer lugar. Então está escrito: ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos. E segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Então esse texto, ele se coaduna com o texto que nós citamos no início desta mensagem, que foi Jeremias 23, versículo 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Aí está então esse atributo que revela a onisciência de nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que o Pai conhece o coração de todos os filhos dos homens. Um outro exemplo tirado da Bíblia Sagrada, da capacidade de Jesus através da onisciência desse atributo, está em João capítulo 2, versículos 23 a 25. Diz o texto: estando Jesus em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ora, se no livro de 1 Reis 8:39, notamos que essa onisciência pertence ao Pai, que é Deus, notamos também nos evangelhos que esse atributo também pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele não precisava de informações como nós tiramos às vezes, quando não conhecemos a pessoa, queremos saber quem ela é, vamos pedir uma carta de referência para poder admitir essa pessoa para um trabalho, eventualmente. Então, possuindo onisciência, quero dizer para você uma coisa que talvez você ignore. Jesus será o juiz pelo qual Deus julgará todos os homens. Vou repetir: Jesus será o juiz pelo qual Deus julgará todos os homens. E a propósito dessa declaração, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte na sua carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 16: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Já pensou, prezado ouvinte, estar diante de um juiz imparcial e onisciente que sabe dos nossos segredos? O homem olha para o que está diante de si. Só Deus conhece os corações. E daí
Diz o texto bíblico, em João 12:48, sabe qual vai ser o teste a que vamos ser submetidos se estivermos diante do juízo final e não tivermos sido arrebatados antes como servos de Deus que servimos aqui na terra? João 12:48, Jesus disse: quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Ora, nós temos a Bíblia em nossas mãos. A Bíblia é o livro mais divulgado em todas as línguas no mundo inteiro. Uma pessoa que pega a Bíblia, notadamente no Novo Testamento, e leia Mateus, Marcos, Lucas, João, ela fica ciente de todos os ensinos de Jesus Cristo. Você não vai ser julgado pelos 10 mandamentos. Você pode estranhar minha declaração, mas os 10 mandamentos fazem parte do antigo concerto, que já foi substituído pelo novo concerto, ou a nossa nova aliança instituída por Jesus Cristo. E então, qual será o meio de julgamento? Jesus declarou: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Foi por isso que Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Meu prezado ouvinte, talvez você tenha um exemplar ou mais de um exemplar da Bíblia na sua casa, mas ela está com um objeto de adorno. Em algumas casas onde nós entramos, vemos um pedestal e aberta a Bíblia no Salmo 91. E aquele salmo, aquela parte da Bíblia não é mudada. Está às vezes amarelada em confronto com as demais partes fechadas, porque o dono da casa só lê o Salmo 91. Ele não se interessa para conhecer, saber melhor aquilo que Jesus ensinou, como diz o texto que o próprio Jesus declara, vai ser a base do que ele ensinou. E aqui está então uma responsabilidade muito grande que às vezes não temos pensado corretamente. E haverá oportunidade então para você que me ouve, se eventualmente você não tem tido muita atenção com os ensinos de Jesus? Sim, a Bíblia declara no livro de Atos dos Apóstolos 17, versículo 30, que Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância, mas anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque haverá um dia de juízo. É o que nós estamos dizendo agora. E a sua situação, como é que está diante de Deus? Por exemplo, se você abrir o Evangelho, segundo João, o 4º Evangelho, logo no início, no capítulo 1, você vai encontrar uma declaração alvissareira. Qual é esta afirmação? É a declaração de João Batista, quando viu Jesus vir ao seu batismo. Ele abriu seus lábios e disse diante da multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós todos somos pecadores e precisamos receber o cancelamento, o perdão dos nossos pecados. E Jesus é aquele que na declaração de João Batista, ele veio como Cordeiro de Deus, Cordeiro que deu a sua vida por nós no Calvário, que derramou ali o seu sangue, sangue pelo qual nós obtemos
o cancelamento de nossos pecados. Diz o texto de Hebreus: todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus foi o Cordeiro de Deus que derramou seu sangue ali no Calvário para cancelar nossos pecados. Então, dizemos mais que o modo singular pelo qual Mateus se tornou discípulo foi decorrência até da onisciência de Jesus. Já pensou? Diz o texto, sentado na coletoria, Mateus foi chamado por Jesus e não recusou. Está em Mateus capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus é o escritor do primeiro evangelho, e ele deixou sua profissão para seguir o Senhor Jesus Cristo. E Jesus opera a mais completa transformação nos homens. E um dos exemplos que notamos na Bíblia, muito conhecido de todos, mesmo daqueles que não leem a Bíblia, é o ladrão na cruz. Estava ali ao lado de Jesus por causa dos seus crimes, e ele pediu a Jesus o perdão dos seus pecados momentos antes da sua morte. E recebeu a resposta positiva. Vou ler o texto, Lucas 23, 39 a 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, porque recebemos os nossos feitos, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que bênção este homem recebeu nos momentos finais da sua vida, ainda ter oportunidade de se encontrar com Jesus Cristo. Então, as preciosas palavras de Jesus a respeito de sua missão. Os fariseus o criticavam por conviver com os publicanos e pecadores. Jesus respondeu em Mateus 9, 10 a 12. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, concluindo, nós dizemos: que oportunidade boa, meu prezado ouvinte, para aceitar este convite de Jesus, que sem acepção de pessoas se sentavam com aqueles que eram considerados pecadores, abandonados, desprezados, mas aceitando a Jesus, hoje, no dia de juízo, quando os livros forem abertos, você estará com a sua situação resolvida. Pecador, sim, mas um pecador perdoado pela obra salvífica realizada por Jesus. 1 João 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém.
não consigo perceber. Tua mão, teu cuidado em meu viver é sem merecer. Eu sei que as bênçãos me alcançam, quero reconhecer. Ajuda-me a ver o amor que me desperta pela manhã. Ajuda-me a ver bondade e misericórdia que me seguem todo dia. Aleluia, aleluia. Sejas louvado, meu Deus e Rei, com os meus lábios te bendirei todos os dias. Escolherei cantar aleluia, aleluia. Ajuda-me, Senhor, a enxergarmos a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Ajuda-me a ver o amor que me desperta pela manhã. Ajuda-me a ver bondade e misericórdia que me segue todo dia. Aleluia, aleluia. Sejas louvado, meu Deus e Rei, com os meus lábios te bendirei todos os dias. Escolherei cantar aleluia, aleluia. Aleluia.
meu Deus e Rei, com os meus lábios te bendirei todos os dias, escolherei cantar aleluia, Em todas as nações, em todas as gerações, Nós queremos dizer que o G12 hoje está meio apagado. G significa grupo dos 12. Então, os formadores deste grupo, desta entidade, buscaram certas referências bíblicas onde aparece o número 12, por exemplo, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, e assim sucessivamente os 12 apóstolos. Valendo-se dessa apresentação bíblica, deram a esse grupo esse título G12, o grupo dos 12. O fundador chama-se César Castellanos e sua esposa Cláudia, que são considerados o grupo formador que tem o título de Missão Carismática Internacional. A sede desse grupo está em Santa Fé de Bogotá, na Colômbia. Então são eles os iniciadores deste movimento. Quando nós sentimos, como diz o profeta Abacuque, aviva, ó Senhor, a tua obra, aviva no tempo, muitas vezes nós queremos formar grupos especiais, como que descobrindo uma novidade para pôr incentivo na obra do avivamento. Mas às vezes são grupos que não estão apoiados pela Bíblia. Querer um avivamento é nós orarmos a Deus para que mande um avivamento com base na sua palavra. Mas formarmos um grupo extremista e dizer que é um tipo de avivamento está fora da Bíblia. Então você me perguntaria, mas este grupo tem algo fora da Bíblia? Sim. Este grupo, ele usa de um certo mistério no sentido de que as pessoas participantes de suas reuniões, que são tipos de retiros espirituais durante a semana, finais de semana, melhor dizendo, vão para um local onde vão se reunir sem que a própria pessoa conheça para onde vai. E ela também não tem capacidade, por isso, de afirmar ou de informar a família onde está. Não pode levar seu, por exemplo, telefone celular. Ela tem que ficar desconhecida da família por aqueles dias de retiro. Ora, isso é uma impropriedade, porque numa emergência, ninguém sabe onde está o familiar. No caso de um acidente ou qualquer ocorrência em casa, isso não é lógico. Não vemos razão na Bíblia para esse mistério, como se fosse uma sociedade secreta. Quando as pessoas retornam desse chamado encontro, ou retiro espiritual, são proibidos de relacionar o que ocorreu durante aqueles dias. Se alguém perguntar como é que foi esse retiro ou esse encontro, tremendo, só sabe dizer isso, porque ele é orientada para dizer essa palavra, tremendo, como que despertando curiosidade nas demais pessoas para também participar. Agora, o problema que eu vejo doutrinário é que eles têm um encontro chamado Peniel. Como sabemos, esta palavra Peniel é uma palavra bíblica. Foi quando Jacó fugia do seu irmão que ameaçou matá-lo.
porque ele havia enganado o pai, o próprio irmão, e Jacó saiu às pressas de casa, deitou-se no meio do caminho, tendo como travesseiro uma pedra, teve um sonho muito bonito, e que neste sonho os anjos desciam por uma escada que tocava no céu à terra, e ele então acordou assustado e declarou: este não é outro lugar senão a porta do céu. Ora, diz então esse grupo, quando Jacó saiu de casa, ele estava com a sua vida atrapalhada, tanto no seu relacionamento familiar, como também no seu relacionamento com Deus. Da mesma forma estão as pessoas que são convidadas para participar desses encontros de final de semana. Ela vai porque a vida dela, segundo a opinião dos líderes, ela não está bem espiritualmente. Então dizem assim: levá-lo a estar face a face com Deus, tudo muda quando vimos a Deus. Jacó esteve em Peniel, seu caráter foi mudado, ele era usurpador e o seu nome de fato significava usurpador, mau caráter. Dizemos nós agora comentando, e isso está certo no caso específico de Jacó. Ele foi um enganador, um usurpador, mas eu pergunto, um grupo de crentes que é convidado de determinadas igrejas para fazer um encontro, imaginando ter um encontro com Deus, é para um aprofundamento da vida espiritual. Por quê? Porque o cristão já teve encontro com Cristo, já é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ele não é um tipo de pessoa como Jacó, que não tinha tido encontro com Deus, usurpador, mau caráter. O cristão é uma pessoa que nasceu de novo. Como você vai me oferecer uma oportunidade para eu estar no encontro, para mudar meu caráter, se Jesus já o fez? Aí está esses extremos que não aceitamos e aconselhamos pessoas: não entre para participar de um grupo desse, porque você vai se decepcionar e vai estar fora dos princípios bíblicos. Outra condição é usar uma expressão que a pessoa precisa se abrir diante de Deus numa atitude de humilhação, de contrição, de suportar todas e quaisquer situações contrárias. E recomendam até que a pessoa, dentro do seu perdão, que outorga a alguma pessoa com o qual teve um problema, um contratempo, eles recomendam que nós também perdoemos a Deus pelo que tem acontecido em nossa vida. Ora, isso é um desaforo. Eu, um pobre pecador, miserável, precisando do perdão de Deus, vou ter a petulância, a audácia de me dirigir ao meu Deus Todo-Poderoso, perfeito, e dizer que eu estou perdoando a Ele, quando o próprio Jesus recomendou que pedíssemos perdão a Deus? Então, quero dizer ao nosso consulente: tenha cuidado, não entre nem esteja perto de pessoas que têm essas opiniões e que são contrárias à palavra de Deus, a menos que tenha argumentos para refutar esses pontos de vistas que não têm apoio na Bíblia Sagrada.
da cidade daqui de Santos, Ponta da Praia. Eu quero saber quais são os requisitos para uma pessoa ser diácono e se tem algum impedimento. E também ele quer saber se uma pessoa que não é dizimista, mas é ofertante, pode ter algum cargo na igreja. Vamos, em primeiro lugar, responder ao Nelson os requisitos para ser um diácono. Estão em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 em diante. Eu fico surpreso se uma pessoa que pretende um cargo ministerial não tenha tido conhecimento desses requisitos que o apóstolo Paulo apresenta. Diz ele: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então aqui estão os requisitos na Bíblia Sagrada, repetindo 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 até o versículo 12. Concernente à segunda pergunta, eu quero saber se a pessoa que não dá dízimo, mas é ofertante, pode ter algum cargo na igreja. Eu quero dizer ao nosso consulente nesse particular que a igreja, ela ensina a prática do dízimo. O dízimo é motivado pelo meu reconhecimento da soberania de Deus. Salmo 24, do Senhor e a terra e a sua plenitude, o homem e os que neles habitam. Ora, consequentemente, se eu reconheço que tudo que tenho e o que ganho, não da igreja, da minha aposentadoria, vem de Deus, eu vou dizer como Davi disse, em 1 Crônicas 29, nós te damos do que tu nos dás. Como é que eu posso, como um diácono, como um presbítero, como um pastor, ensinar sobre o dízimo, se eu próprio não dou o meu dízimo? Então aí está uma incongruência, está um paradoxo. Então eu diria, reverta a sua oferta na condição de dizimista, que você possa estar na obediência à palavra de Deus para você poder ensinar também. E é o que acontece no campo do dízimo, do diácono. Ele é um servidor da igreja, ele distribui os elementos da ceia, pão e o vinho. Ele também recolhe as ofertas. Para que ele possa recolher, deve dar um exemplo nesse particular. Nelson, você não está errado em desejar um cargo na igreja. É o que diz o apóstolo. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado ou diaconato, excelente obra deseja. Agora, tem qualificações que precisamos atendê-las para que o nosso ministério não seja contestado. Samuel Quarentenário. Por que nós evangélicos não vemos batismo no Espírito Santo, línguas estranhas? O que falta? O que falta
é o que disse Jesus Cristo. Já citei este texto há poucos dias, capítulo 11 do livro de Evangelho segundo escreveu Lucas. Se nosso filho pedir pão, diz o texto, nós não damos uma pedra. Se pedir um peixe, nós não damos uma serpente. Se nós, pois, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aí está a palavra dizendo, a culpa, o problema está em nós. Não vamos acusar que Deus retirou, porque, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 13, nós lemos que existem alguns intérpretes da Bíblia declarando que os sinais que acompanharam o ministério de Jesus, esses tiveram sua execução até o ano 100, porque depois do ano 100 todos os apóstolos morreram e agora os dons ficaram eliminados por falta de pessoas capacitadas. Mas eu quero dizer que, na verdade, o apóstolo Paulo escreveu em sua carta, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. O que quer dizer este texto? Que os dons um dia cessarão. Sim, os dons. Quando? Quando vier o que é perfeito. Quem é o perfeito? É Jesus. Estamos aguardando a sua volta. Enquanto ele não vem, nós estamos aqui trabalhando e crendo nas manifestações que se deram nos dias apostólicos, que podem ser repetidas hoje. Agora, também reconhecemos que nem tudo que se ouve, como línguas estranhas, nem tudo que se sabe a respeito de milagres, que são às vezes publicados pela televisão, são verdadeiros. Há que ter critério. Exame à luz da Bíblia Sagrada, para ver se não estamos sendo enganados com líderes que querem manifestar um tipo de poder excepcional e promovem certas situações que não têm base na Bíblia Sagrada. Adriana, do Guarujá. Eu estou sem congregar em nenhuma igreja. Posso ofertar em qualquer outra? Eu quero dizer, Adriana, por que a irmã está sem congregar em nenhuma outra igreja? Nós ontem falamos a respeito de Hebreus 10, 25. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, a forma de uma pessoa se portar sem congregar-se não tem cabimento. Acerte primeiro a sua situação para depois ofertar numa igreja a que pretende se unir. Agora, cuidado com as placas. Às vezes admitimos no nosso pouco conhecimento bíblico que todas são iguais. Não é verdade que todas as igrejas são iguais. Há diferenças doutrinárias, de comportamento, de interpretação da Bíblia, que é preciso ter cuidado. Então, aí está o seu problema. Acerte sua situação e depois contribua.
Eu queria saber o que se entende com a passagem de que você dá com a mão direita e a esquerda não pode ver. O nosso consulente está citando o capítulo 6 de Mateus, versículos 3 e 4, onde Jesus condena a ostentação de práticas religiosas para ser louvado pelos circunstantes. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, ostentação religiosa de qualquer tipo não é aceita por Deus, porque Deus conhece os nossos corações. Está escrito na Bíblia: só tu conheces os corações dos filhos dos homens. Ora, se Ele conhece nossos corações, Ele sabe a intenção que está nos movendo a fazer determinadas obras, como se diz, de caridade. Se há um objetivo de recompensa da parte dos homens, louvor, elogios, tudo isso então torna-se inútil aos olhos de Deus, porque a pessoa já recebeu a sua recompensa quando foi elogiada, foi se mostrada assim, tipo de heroína, ou de ter feito uma coisa que é muito rara. Façamos as coisas para que Deus possa nos olhar e ver que estamos sendo sinceros nas práticas nossas quando procuramos agradá-lo. O Eduardo de São Vicente quer saber se é obrigatório se batizar, porque até hoje não me batizei. Eu falei aqui que hoje a Igreja Evangélica da Paz celebra a ceia do Senhor, né, pastor? E também ele pergunta sobre o batismo. Tem alguma coisa a ver com os dois? Nós queremos dizer ao nosso consulente que sua dedicação como crente é muito falha. Mesmo sabendo, à luz da Bíblia Sagrada, que batismo não salva, pode surgir a pergunta: então por que batizar? Porque batizar é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Aparece em Marcos 16, 15, 16, e de por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não crer será condenado. Não diz quem não for batizado. Agora, naturalmente, uma pessoa que é salva porque crê no Evangelho, ela não vai ficar no desprezo de uma ordem de Jesus, como Jesus ordenou que se fizesse. Se realmente a pessoa está como cristã, ela vai buscar a obediência a essa ordem de Jesus, de Mateus 28, 19, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, ser um cristão indiferente, como diz, eu queria saber se é obrigatório, porque até hoje não me batizei. Perguntaria ao ouvinte, você pode nos ligar depois, se quiser, por que razão você não se batizou? Há algum impedimento que nós desconhecemos? Se quiser ligar para esclarecer o assunto melhor, estamos aguardando. Logo depois do término do programa, pode ligar para nós. A Elizabeth do Morrinho: eu queria saber se uma pessoa, antes de ser membro da igreja, que já tinha algum problema mental, algum distúrbio mental e toma remédio para isso,
remédio controlado inclusive, ela entende ou pergunta que ela não teria que ser curada antes para poder participar ser membro de uma igreja? Eu quero perguntar à nossa consulente se ela é uma pessoa consciente do que está fazendo, daquilo que está agindo. Se ela for uma pessoa consciente do que faz, ela então deve se batizar mesmo antes da cura. Porque quando Jesus nos convidou para segui-lo, ele disse assim em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então quero dizer à nossa consulente, se você se sente consciente do que faz e quer se batizar realmente, você deve se batizar. A cura pode vir depois ou no mesmo ato do batismo. Então precisamos crer que Deus atua na nossa vida poderosamente, mas viva dentro da vontade de Deus conforme ao ensino do batismo nas águas, para que você possa então estar dentro da obediência que Jesus nos deixou. Em seguida, você como membro da igreja poderá participar da ceia do Senhor. O Alexandre do Guarujá: eu quero saber se tem algum fundamento bíblico o ato de acender velas. Naturalmente, acender velas tem muitos objetivos. Se nós estamos num salão escuro, acendendo velas dá até para realizar um culto, porque enxergamos para poder ler a Bíblia Sagrada. Agora, se há no acender as velas um sentido de iluminação, e às vezes para pessoas que já morreram, quando junto a uma sepultura se acende uma vela, ou se faz qualquer pedido e se acende uma vela, fazer pedido a Deus com uma vela acesa, essa vela não faz sentido, porque nós precisamos de iluminação interior. Como Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, tem a luz da vida. Se nós temos Jesus no coração e ilumina nosso coração, logo não precisamos de outra coisa, acender velas, por exemplo. Então o culto a Deus deve ser um culto feito com iluminação elétrica, porque precisamos para a boa ordem do culto, para a leitura da Bíblia. Agora, acender velas com outro objetivo não tem sentido e não ajuda a nada, tudo considerado à luz da Bíblia Sagrada. Prezados telespectadores, estamos chegando ao final do nosso programa Consultando a Bíblia. Queremos agradecer a sua preferência, estar nos ouvindo e vendo, e queremos agora fazer uma oração em favor de todos que estão em sintonia conosco, pedindo a bênção de Deus sobre nós neste momento. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti nesta hora, agradecidos pela oportunidade que nos concedeste de ter transmitido a Tua palavra, e que esta palavra possa ficar indelevelmente gravada em cada mente, em cada coração, e abençoa, Senhor, os familiares também daqueles que estão participando deste programa. Atende-nos, em nome de Jesus, nós pedimos. Amém.